Então, eu sou a Cimar, não, eu sou Francisca Santo da Silva, para falar mais o quê? Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Eu tenho 50, vou fazer 59. E com quantos anos você começou a trabalhar? Ah, com uns 14 anos já trabalhava. Fazendo o quê? Trabalhava em casa de família, faxina. Todo dia eu ia e ganhava uma garrafinha de leite para mim dar para o meu irmão. Depois de lá, uma colega minha arrumou um trabalho para mim como cobradora de ônibus. Eu trabalhei como cobradora de ônibus, mas também lá eles não assinavam a minha carteira. Depois que eu voltei a trabalhar em casa de família. E até hoje eu continuo trabalhando em casa de família. E a senhora gosta? Eu gosto, eu adoro. Só não gosto de cozinhar. Agora, faxina é comigo. Adoro fazer faxina, passar roupa. Tudo isso eu gosto. Agora, cozinhar eu não gosto. O que o trabalho representa na sua vida? Tudo, porque se não for o trabalho, eu não sobrevivo. Eu tenho que trabalhar para me sobreviver. Se não tiver trabalho, como é que eu vou viver? A precarização do trabalho é a retirada de direitos trabalhistas. É a retirada ali dessa pessoa ter condições através do seu trabalho, dela ter um direito à previdência, dela ter um direito ao 13º. Então a precarização do trabalho é essa retirada de direitos que foram aí conquistados ao longo do tempo e que continuam sendo ponto de tensão, ponto de discussão. O que a gente vê é que nós temos um número maior de mulheres em postos considerados precários e um número maior de mulheres negras em postos considerados precários. De acordo com essa nota técnica do IPEA, que faz um estudo da mulher no mercado de trabalho de 2004 a 2014, eu tenho uns números aqui que 39,1% das mulheres negras ocupadas estão inseridas em relações precárias de trabalho. Então é um número grande de mulheres, é uma força de trabalho grande que está inserida nesses postos que não garantem a essa mulher uma rede protetiva de direitos. Haja vista que, quando se fala em precarização do trabalho, um dos exemplos que podem ser dados é com relação ao trabalho doméstico. O trabalho doméstico é um trabalho exercido, na sua maioria, por mulheres e por mulheres negras. Porque, na verdade, o trabalho doméstico no Brasil é um resquício da escravidão negra. No pós-abolição, essas mulheres negras, junto com todo o restante da população negra, tinha sido proibida de estudar, inclusive por lei, e elas saem do período de escravidão, no dia 14 de maio, sem emprego, sem terra, sem dinheiro. Só que as mulheres negras tinham ainda essa condição de ir trabalhar na casa da população branca, continuar o trabalho escravo, porque na verdade nós só vamos ter uma modificação para o tratamento dessas mulheres empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas como trabalhadoras, agora no início do século XXI, coisa de 2013 que saiu a PEC das domésticas. Então veja, 128 anos após a abolição, é que essas mulheres são reconhecidas como trabalhadoras com direitos iguais a todos os outros trabalhadores que nós conhecemos. As trabalhadoras domésticas já estão, desde a década de 30, organizadas em associações, com muita
precariedade, porque as domésticas, ao contrário de uma fábrica na qual você aglomera 50, 20, 30 pessoas, 100, 1000 pessoas, as domésticas é uma por cada casa, uma, duas por cada casa, dependendo se a patroa é rica ou média. Isso dificulta a organização sindical delas, mas elas, mesmo assim, elas não esmoreceram. Havia associações profissionais domésticas pelo Brasil inteiro. Até que, em 72, tinha um movimento organizado em Campinas e um deputado, naquela época, não era PMDB, era MDB, fez um projeto que foi aprovado que dava direito ao salário mínimo. Mas você vê como demorou. Mesmo assim, era direitos parciais, né? Então, as férias primeiro foi 20 dias, depois foi 30. As domésticas não tinham todos os direitos dos assalariados. Nós não conseguimos fazer essa negociação. As domésticas tinham direito ao registro na carteira, mas isso era irrisório. Quer dizer, praticamente só 20% das domésticas tinha a carteira assinada. A maioria da população brasileira não assinava a carteira e não respeitava. Aí, se a doméstica, quando saía do emprego, quisesse ir na Justiça do Trabalho, ela ia na Justiça do Trabalho, aclamava, ganhava. Só que, como os salários eram muito baixos, porque o salário das domésticas ainda é o pior salário do leque de empregos do Brasil. E isso foi se arrastando e o movimento das domésticas, que pela Constituição de 88, as associações viraram sindicatos, né? Sindicatos de domésticas, elas permaneceram na luta e agora já no governo do presidente Lula, né? Essa questão voltou à tona com muita força, e sobretudo depois que se elegeu uma deputada negra, que a mãe foi doméstica, a Benedita da Silva, e a Benedita, desde a década de 90, que entrou com projetos para contornar a questão das domésticas, porque para que você conseguisse fazer a igualdade salarial e o registro completo das domésticas, era preciso fazer uma emenda constitucional. E para fazer emenda constitucional, você precisa de 2/3. Então isso era um empecilho, não era apenas uma mudança na legislação. Você tinha que mexer na Constituinte. Essa questão do Brasil não é só porque a sociedade brasileira é mais retrógrada do que a mundial. A própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que existe desde 1919, nunca tinha se preocupado com essa questão. A Conferência Internacional da OIT sobre as domésticas é de 2011. Uma associação que existe desde 19, quer dizer, ela nunca também tinha trabalhado com a questão das trabalhadoras domésticas, tá? Então, você percebe que é porque é coisa de mulher, porque a doméstica, ela me substitui. Né? Se eu tenho renda que eu posso pagar eu posso deixar alguém dentro de casa para fazer o trabalho que normalmente a sociedade diz que é meu, que é minha responsabilidade. O trabalho doméstico, ele é um trabalho não valorizado porque é um trabalho feito por mulheres e por mulheres negras dentro de uma estrutura patriarcal e racista e escravagista como a nossa, como a brasileira. E muito que se discutia o trabalho doméstico não é um trabalho produtivo. Não sendo um trabalho produtivo, não gera lucro. Se não gera lucro, como é que a gente vai aferir ali? Como é que eu vou poder pagar hora extra? Só que essa é uma questão que já foi colocada bem. O trabalho doméstico pode não ser um trabalho produtivo, mas é um trabalho reprodutivo. Então é um trabalho. Sei que existem algumas dificuldades de implementação de determinadas questões nessa regulamentação do trabalho doméstico, mas ela é necessária. Porque não se vê o trabalhador doméstico como um trabalhador que necessita desses direitos serem também a ele estendidos. Ele ainda é visto como um trabalhador menor. Então, em virtude mesmo dessa desvalorização desse trabalho doméstico e do próprio medo dessa classe média de lidar com trabalhadora que agora tinha uma série de direitos que antigamente não eram ali regulados, houve o aumento da informalidade. Espero que ou o trabalho doméstico ele venha mesmo a se extinguir, porque há uma pesquisa também do IPEA mostrando que o número de trabalhadoras domésticas novas, jovens, tem cada vez diminuído mais, e que é uma ocupação de mulheres de mais idade. Então, eu espero que esse trabalho venha a diminuir. Por quê? Porque eu espero que essas pessoas, esses jovens,
né, essas pessoas que estão nesse grupo de mulheres, de negras e de classe social mais popular, elas possam se qualificar em outras áreas. E que haja espaço, que haja possibilidade para elas poderem se qualificar e exercerem outras atividades, que sejam atividades ali mais valorizadas. Então eu espero que esse trabalho seja sim diminuído, mas diminuído por quê? Porque há a possibilidade dessas mulheres que via de regra são mulheres que não tiveram aí a possibilidade de se especializar em outras áreas, que elas possam ter essa possibilidade de se especializar ou de ter aí outros saberes incorporados ali ao que elas já sabem. E também acredito que seja possível uma maior maturidade da nossa sociedade e compreender a importância de se garantir a essas trabalhadoras ou a esses trabalhadores os mesmos direitos que são ali dados para outras áreas, para outros postos de trabalho. Porque ainda hoje, em 2016, a gente ter dentro da nossa casa uma pessoa que é ali entendida como algo que pode ser um sujeito que pode ter o seu trabalho precarizado. Então a gente precisa de uma maior maturidade para poder perceber a importância de valorizar esse trabalho sim, e se não for possível, não é querer explorar ainda mais essa mulher, mas dar a possibilidade dessa mulher ir para outros postos de trabalho. Eu sou da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que é uma categoria onde tem a maioria são mulheres de baixa renda, que é um trabalho que eu creio que é uma das primeiras profissões do mundo, né? Porque o trabalho doméstico ele já existe, não é de hoje. E essa categoria, apesar dos avanços dos novos direitos da Lei 150, ainda sofre muita violações nos seus direitos, ainda falta políticas públicas na área de creche, de escola a tempo integral, para que essa mulher possa sair para trabalhar e deixar seus filhos em segurança, né? Então, como toda mulher que está no mercado de trabalho precisa de direito, precisa de respeito, a categoria de doméstica também precisa desta sustentação, porque é ela que é chefe de família, é ela que é a grande matriarca da família, que garante o sustento da sua família, né? Então, o mercado de trabalho para essa categoria é fundamental. O mercado de trabalho, quer dizer, é como as pessoas têm acesso à renda. É um lugar que se controla a renda. É uma das políticas, né? Uma das formas de se controlar o acesso à riqueza da população. Não é? É um mecanismo também de garantia do privilégio branco. Não é à toa que o homem branco ganha mais. Quem estabeleceu essa regra? Por que ele ganha mais? Porque ele trabalha mais? Todo mundo sabe que não é verdade. As mulheres trabalham muito mais horas do que os homens. Porque ele é mais inteligente? Todo mundo sabe que isso também não é verdade. Porque ele é melhor formado? Não é verdade. As mulheres têm maior escolaridade que os homens. As mulheres brancas têm mais escolaridade que todo mundo. Então é só um instrumento de privilégio. É assim que a regra do racismo patriarcal estabelece um controle sobre quem vai estar na supremacia, quem vai ser o dominado. O Instituto Ethos tem um relatório, já faz alguns anos, né, que fala que em cargos dos conselhos de administração das grandes empresas no Brasil, das 500 maiores, 0,02% é mulher negra. Talvez seja só uma que ele encontrou em algum lugar. Né? A gente vai ver, por outro lado, isso no setor privado. No público, vê lá o Supremo Tribunal. Não tem nenhuma mulher negra. Não é? Vê o Senado, vê a Câmara. Não só entre os parlamentares eleitos, mas nos funcionários. Né? Vê no Supremo ainda está para julgar a cota de 20% para negros no serviço público. Nós temos que lembrar que o negro parte de um outro lugar. Um decreto legislativo proibia os negros
de ingressarem no estudo formal. O negro só vai ter essa possibilidade, salvo engano, lá na década de 30, 40. Então veja, a defasagem que nós temos em relação à população não negra, né, aos brancos. Então eu acredito que nós devemos adotar cotas para todos os segmentos e áreas de atuação. Então, nos concursos públicos, nas universidades e, por que não, até questão trabalhista mesmo, forçar o ingresso do negro em situações mais positivas também dentro do mercado de trabalho. Eu ainda sou muito resistente, por exemplo, quando uma pessoa quer discutir cotas comigo. Por quê? Ela ocupa um lugar de direito negado, né? Não é só um direito negado, é um direito sequestrado de uma população. As leis e a ciência, e as leis eu falo o direito como ciência, a psicologia com a frenologia, o direito, né, como direito penal quando se criminalizou no país a capoeira, a medicina quando Nina Rodrigues começa a estudar os mestiços como classe perigosa, né, o direito de aquisição à terra, né, não se pode comprar terra no país quando você é um liberto, né? Então, todos esses lugares, né, construídos pela ciência e pelo Estado brasileiro, eles delegaram um lugar marginal à população negra brasileira. Esse lugar a gente sabe onde está, né? É a cadeia que tem cor, é a periferia que tem cor, é a miséria que tem cor, é o genocídio que tem cor. A gente sabe que esses lugares têm cor. Nós temos 516 anos, 350 vividos sob o regime de escravidão. Eu preciso que esse povo, que é o meu povo, esteja representado para que a gente consiga falar dessa demanda, desse corpo negro, né? É diferente falar desse corpo, por exemplo, nos nos postos de trabalho. Eu estou falando que existe um modelo esperado para esse posto de trabalho. E esse é o sujeito universal, que é o homem branco. As mulheres negras, elas continuam sendo vistas como objetos e como mercadoria e mercadoria de baixo valor. Então nós temos que receber menos. Aí eu me pergunto, nós temos? Porque se nós temos a mesma capacidade, nós estamos no mercado de trabalho competindo com homens e mulheres, sejam lá de que raça e etnia e de que classe social, por que nós temos que receber menos, né? Então assim, é tão cansativo ouvir as mesmas coisas, sabe? Ouvir que a mulher, de uma forma geral, recebe menos do que os homens. Aí você vai, quando vai dar um recorte de raça, as mulheres negras recebem menos do que o homem negro, do que o homem branco, do que a mulher branca. Gente, para que tá feio, né? O negro hoje tem uma dificuldade muito grande para o ingresso no mercado de trabalho formal. E quando nós falamos de mulher negra, nós temos aqui os dados, né, os estatísticos, de que essa mulher recebe até 30% apenas do salário do homem branco. Então, para exemplificar, o homem branco recebe R$1.000 para uma determinada atividade e a mulher negra recebe R$300 ou R$400, muitas vezes para a prática da mesma atividade. Não é à toa que nós somos as mais pobres, né, as mulheres negras, porque, de fato, né, controlam o salário através dos salários baixos, ainda que seja pela mesma função, atribuição, né? Continuamos ganhando bem menos, não temos reconhecimento na produção, porque o trabalho da mulher e o trabalho da mulher negra sustenta a sociedade. Todo ele, não estou falando só o trabalho no âmbito doméstico, todo o trabalho, não é? Todo o trabalho. Garante a reprodução da sociedade, né? Grande parte das educadoras, a maioria das profissionais de saúde, garante a existência dessa sociedade e ainda assim são minoria. Jornalistas, a maioria das redações hoje em dia são de mulheres também, né? E os editores são quem? As pessoas dizem, estuda, porque é o único, você vai mudar um pouco a tua vida. Aí você estuda. Você faz graduação, continua no subemprego. Você faz mestrado, continua no subemprego. As relações de trabalho, elas são competitivas, mas a mulher negra, ela sempre vai ser escanteada
eu fico observando, caramba, eu sou uma pessoa extremamente capacitada, eu sou capaz. Mas em 3 organizações não governamentais que eu trabalhei, de Pernambuco a Brasília, eu descobria depois que o meu salário era menor. E a gente vai aprendendo a fazer leituras mais adiante. Logo no início, não. Que você acha que está tudo normal. Aí quando você leva a primeira rasteira, que alguma companheira sua diz assim, vem cá, tu sabes que tu ganha menor do que fulano, fazendo a mesma coisa? Eu já estive numa organização onde o meu salário era R$800 e as outras pessoas recebiam 2.120. Muitas pessoas dizem, eu não entendo porque tu estás aí no lugar que está, mas eu sei por que eu estou. Porque uma mulher negra ela não pode estar em determinados lugares, ela não pode ocupar o mesmo espaço que uma mulher branca ou que um homem branco. As mulheres negras são grandes cuidadoras, são as mulheres negras que cuidam dos filhos, inclusive das mulheres brancas, né, ainda. Portanto, essa dimensão de cuidado, né, essa dimensão da sociedade patriarcal, machista, né, e do racismo, que vê ainda a mulher negra num lugar de cuidadora, de quem serve, que está disponível, inclusive às vezes até sexualmente, que no imaginário social ainda, infelizmente, né, perpetua essa ideia de que a mulher negra na universidade é um lugar onde ela não deve estar. E se ela está num lugar de subalternidade, portanto ela não está numa dimensão de intelectual, de produtora de conhecimento, mas sim numa dimensão subalterna. Enquanto mulher negra, sempre tive uma grande dificuldade. Porque ou eu era a única negra do espaço que estava fazendo trabalho, isso parece ser normal, ou ser privilegiada, né? Mas não era. Para mim, enquanto ativista, nunca vi isso com normalidade. Sempre questionei por que a dificuldade de ter mulheres e negras. Porque quando tinha mais mulheres, ou eu competindo com alguma branca, não era para mim aquele... A não ser que eles quisessem trabalhar com uma coisa específica. Pesquisa afro e... Sabe? Mas se tivesse uma branca que também, ela sempre... Isso é visível, a gente consegue ver isso na televisão, né? Nas novelas, nos teatros. Nós não somos a maioria, né? Nós mulheres negras especificamente. Eu, desde o meu primeiro emprego, eu sou servidora pública e eu sempre ouvi, em diferentes lugares pelos quais eu passei, mas você é concursada mesmo? Mas você é servidora mesmo? Sou. Mas você ingressou pelo último concurso? Então é meio que uma questão, e aí eu acho importante marcar o lugar de mulher negra. Como assim uma mulher negra pode estar ocupando esse espaço, né? Tinha um negro na faculdade de medicina, um único negro quando eu entrei. E a minha presença negra lá também era única e de estranhar, porque todo o tempo que eu tive na faculdade de medicina, sempre algum dia, quase todo dia, alguém me parava para perguntar quem era eu, o que eu estava fazendo ali. Porque achava estranho que talvez eu tivesse uma pessoa perdida que entrou ali por engano, né? Eu tinha que dizer, eu sou estudante, eu estudo aqui. Né? Professor, inspetor, sempre alguém parava para perguntar o que eu estava fazendo ali. A mulher negra, ela tem o seu corpo racializado antes de qualquer alternativa ou proposta para um lugar de trabalho, né? O que seria isso? Ela que vai passar pelo critério de boa aparência, por exemplo, né? Porque o modelo de boa aparência não esteve atrelado a ela, não esteve atrelado ao seu cabelo, não esteve atrelado à sua formação. Porque essa mulher, ela esteve durante muito tempo dentro das casas das outras mulheres, limpando, né, nos lugares de subalternidade. E hoje, né, o que eu vejo muitas mulheres, eu olho para o lado e vejo muitas mulheres, ainda nós somos um número muito diminuto, por exemplo, na universidade, mas nós de fato estamos ocupando muitos outros lugares. São mulheres produtoras de cinema, são mulheres que estão na frente de organizações, são mulheres engenheiras, mulheres químicas, mulheres professoras, mulheres advogadas, e essas mulheres, elas, de certa forma, elas praticam a sororidade quando elas se acolhem, né? Se organizam e se acolhem.